pessoal, tudo bom? Espero que todos estejam bem e curtindo bastante esse evento. Eu sou a Ana. Hoje eu vou falar do futuro do desenvolvimento mobile, certo? Então, a gente vai contar um pouquinho aí de tecnologias, do que tem, das ferramentas, de como está mais ou menos o mercado, né? Enfim. Vou me apresentar melhor, né? Eu sou a Ana. Atualmente eu sou head de engenharia na Kobe, então a gente tem um foco grande em mobile também, então a gente trabalha bastante tem vários projetos nativos, híbridos, em Flutter, React Native, Android, iOS, tem projetos em web também, mas hoje a gente está com foco bastante no mobile. Eu sou moderadora da comunidade Android DevBR, que é a comunidade de Android do Brasil, e para lusofones também, pessoas que falam português. E eu sou basicamente uma apaixonada por tecnologia e por gatos. Eu tenho duas gatas e adoro elas, então é uma coisa que eu gosto bastante. São os assuntos que eu geralmente gosto bastante de conversar. Bom, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre números, né? Que é importante a gente entender o mercado que a gente está, como que está isso, se está em crescimento, se está em declínio, até para a gente entender o tempo, o quanto que vale a gente investir o nosso tempo, investir as nossas energias nisso, né? Então, aqui o que a gente tem de números em relação a dispositivos móveis no mundo, né? Como que está esse mercado? Atualmente, tem 3,8 bilhões de dispositivos móveis e uma perspectiva de grande crescimento. Tá? Então, a gente tem aproximadamente 4 bilhões de dispositivos. É muita coisa. Isso considerando smartphones, tablets, os famosos phablets também. Aqui, nesse gráfico, que é do reporte anual da Cisco, que foi feito em 2018, ele mostra o cenário lá em 2018, com potencial de crescimento até 2023. E aqui a gente consegue perceber claramente o crescimento desse tipo de dispositivo. Né? A gente tem aqui os smartphones, que são esses em azul claro, a gente tem em azul escuro os phablets, que tem um crescimento exponencial também, e tem em verde os M2Ms, que são machines to machines. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso um pouco mais para frente. Muito envolve sensores, IoT, internet das coisas, né? Enfim, e tem também uma parte dos nano smartphones aqui, tem tablets também, enfim. Então dá para a gente perceber bem o crescimento do uso desses dispositivos móveis, da rede móvel também, enfim, então é algo bem interessante aqui de se analisar. Ou seja, a partir daqui, dá para a gente entender que tem um crescimento, tem um potencial gigante o mercado mobile e vale a pena a gente investir. Fica aí um questionamento, né? Tem também uma coisa que está chegando, né? Não sei se vocês acompanharam, mas recentemente a gente teve o leilão do 5G aqui no Brasil. E a ideia é que em todas as capitais chegue o 5G até metade do ano que vem. E para todas as cidades, né, no Brasil inteiro, até, se não me engano, 2025. E atualmente, no mundo, existem 380 milhões de conexão em 5G. E o 5G, ele é uma tecnologia, né, que vai nos ajudar em muitas coisas dentro do desenvolvimento. É isso que eu quero que vocês entendam, tá? É importante para nós que os nossos usuários tenham uma rede de alta velocidade, uma rede estável, com uma conexão boa, e isso abre diversas possibilidades, assim, abre diversos mercados que a gente pode explorar dentro do desenvolvimento, dentro da tecnologia. Então, por exemplo, realidades virtuais e aumentadas vão se tornar mais fluidas, melhores, até com o crescimento essa melhoria dos hardwares também está acontecendo com certa frequência. A gente consegue criar experiências incríveis com realidade virtual, realidade aumentada. Eu mesma já trabalhei em 2 projetos aqui na Kobe com realidade aumentada e foi assim super legal, sabe? E é um mercado que está crescendo bastante mesmo. A gente consegue trabalhar com mais jogos de alta performance.
a gente tem muito uma ideia, assim, de que jogo em celular não é muito bom, geralmente é só aqueles joguinhos tipo Candy Crush, umas coisinhas mais basiquinhas e tal, mas com o 5G, com esse aumento dos hardwares, a gente vai conseguir ter jogos multiplayer, jogos online com altíssima performance. Isso vai ser bem legal também. Uma outra coisa também que a gente vai conseguir investir bastante é nos streamings. Os streamings também estão ficando cada vez mais. Eles estão tendo cada vez mais espaço. Então, e aí com 5G a gente vai conseguir ter essa transmissão cada vez mais fluida. Então, dá para a gente investir em aplicações de streaming. Então, está sendo tem um mercado aí gigantesco que a gente consegue explorar em relação à tecnologia com a chegada do 5G e com a popularização do 5G, né? Fora em questões até de inclusão social também, que a gente vai conseguir chegar a mais pessoas, chegar a pessoas que atualmente não têm tanta uma internet tão boa, então o 5G, a ideia é que ele chegue justamente para essas pessoas também, que chegue nos lugares mais remotos que a gente tem do Brasil, e é isso que a gente espera. Então, com isso, a gente consegue agregar e levar conteúdo e gerar um impacto muito grande na sociedade como um todo. Agora eu vou trazer para vocês o que nós temos de tendência, assim, o que está sendo tendência no desenvolvimento mobile, de uma forma um pouco mais geral, tá? Não vou trazer que tem o código nem nada assim, mas são coisas que a gente já tem, mas que o potencial delas está para vir ainda no futuro, assim, nos próximos meses, no próximo ano, nos próximos anos, enfim. Então é isso que a gente tem, que a gente vai ter. Bom, então, em primeiro, o que a gente tem são os foldable devices. Quem acompanhou a Google I.O. viu que a Google lançou algumas questões relacionadas a isso, algumas APIs, enfim. E a própria Samsung também está lançando alguns smartphones em peso assim, no mercado, que são foldables. Mas eu acho que ainda está uma tecnologia muito inicial, que vai ser amadurecida ainda nos próximos meses, no ano que vem, enfim. Então, eu acho que vai ser uma tecnologia que a gente. Não, um pensamento diferente para desenvolver aplicações. Porque atualmente a gente pensa muito em telas menores, telas pequenas, coisas reduzidas. E aí, quando a gente começar a pensar nessa responsividade de que você tem uma tela menor, mas essa tela ela pode abrir, ela pode ficar maior do que ela já é, ou menor do que ela já está, aí a gente consegue começar a lembrar e remeter até a web, sabe? A web responsiva, como você vai adaptar o mesmo conteúdo para diversos tamanhos de tela, e em real time, digamos assim, né? Num tempo em que você dobra um dispositivo, então isso tem que ser fluido, tem que funcionar bem, e aí, para isso que vai servir essas APIs para foldables, né? Para os dispositivos dobráveis. Próximo, bem mais técnico, assim, essa parte são as interfaces declarativas. Então, provavelmente, quem já mexe com iOS, quem já mexe com Android, com Flutter, já está um pouco mais ligado nessa ideia das interfaces declarativas. É uma coisa também que já existe há bastante tempo. A web já tem isso há muito tempo, com React, com o Angular também, enfim. Mas no mundo do mobile isso chegou um pouco mais recente, chegou principalmente ali com Flutter, que tem uma interface totalmente declarativa, você constrói as interfaces todas de usuário de forma declarativa. Chegou depois também o SwiftUI para o iOS, que tem muita gente já usando também. Enfim, na Kobe aqui tem vários projetos que a gente usa com SwiftUI, mas ainda é uma coisa que está amadurecendo, que ainda está sendo construída. O Jetpack Compose, que chegou um pouco depois e que também já está numa versão estável, mas também está começando a chegar assim, num ponto ideal para a gente poder usar em projetos em produção, por exemplo, né? Ele está ainda começando a se amadurecer agora, mas já são tecnologias que a gente já consegue usar em produção, já estão boas, já facilita muito o nosso desenvolvimento. A interface declarativa
é um formato muito mais simples, que facilita muito tanto a nossa organização de código quanto o nosso entendimento do código e ver rápido, assim, bater o olho no código e entender o que aquela tela tem que acontecer naquela tela, sem necessariamente ver o preview, ver, enfim, essas coisas. Então, recomendo super que vocês busquem pelo menos um desses três, assim, ou os três, para quem for mais curioso. Tá? As interfaces no paradigma declarativo vão estar bem em alta nos próximos meses e no próximo ano, com certeza. Uma outra coisa também que já é realidade, já está acontecendo, mas que talvez no futuro a gente vai conseguir utilizar disso de uma forma um pouco melhor, são os novos sensores mais eficientes. E aí eu vou trazer um dos principais exemplos, que foi o lançamento da, da WWDC do ano passado, quando a Apple lançou o sensor LiDAR, é aquele sensor de mapeamento 3D, nas câmeras do iPhone. E aí você consegue mapear várias coisas do seu ambiente, você consegue ter uma experiência, por exemplo, em realidade aumentada muito mais eficiente, porque o mapeamento daquele ambiente de forma na terceira dimensão, assim, ela é feita de forma muito mais eficiente. Enfim, então tem chegado aí diversos sensores novos, sensores mais eficientes, sensores melhores do que o que a gente estava tendo antes. Mas é claro que a gente vai aprendendo a lidar com isso ainda, a gente está descobrindo ainda algumas coisas, algumas possibilidades em cima disso. Então, por exemplo, existem alguns aplicativos já que você consegue mapear um objeto e aí ele consegue plotar esse objeto de forma em 3D, e aí você manipula ele, consegue animar esse objeto, enfim. E aí fica todo esse metaverso, que é o que a gente está conversando bastante ultimamente, essas mudanças todas, né, a conexão do mundo real, do mundo físico com o mundo virtual e o mundo digital. Enfim. E agora eu quero trazer algumas polêmicasinhas, algumas coisas, discussões que geralmente acontecem bastante na comunidade, mas na verdade o que eu vou trazer são questões assim que na verdade tudo depende, tá? Então, o que é, qual que é o melhor? Um web responsivo ou um aplicativo móvel? Depende. Um web responsivo, ele geralmente é um pouco mais leve, ele não necessita instalação. Aí tem, por exemplo, a opção de um PWA, que existe ali uma mínima instalação de algumas coisas. Como que ele geralmente é ideal para um determinado contexto, né? Para aplicações um pouco mais simples, que não utiliza muito ali algum recurso de hardware, alguma coisa, quando você não tem muita necessidade de guardar alguma seção de usuário, informações muito específicas para um carregamento de informações muito exclusivas daquele dispositivo. Enfim, quando é uma aplicação móvel, né? Aí seja ela nativa ou híbrida, quando geralmente você precisa principalmente de algum recurso nativo do dispositivo, precisa de uma integração com hardware, um armazenamento, uma câmera, usar algum determinado sensor, enfim. Ou geralmente quando é um escopo um pouco maior, quando você quer uma interação maior ali, levar mais coisas para o usuário dentro daquela aplicação. Enfim, no geral, depende, tá? Depende do custo que você tem, depende do orçamento, né? Depende do time que você tem também. Se você não tem um time que sabe aplicação, não sabe código mobile, né? Não sabe Flutter, não sabe iOS, não sabe Android, enfim, vai para a web, é o que você tem ali, enfim, vai acabar sendo a melhor opção, provavelmente. Depende muito do escopo que você tem, do tempo que você tem para desenvolver. Então, tudo depende. Não existe uma bala de prata, não existe um que resolve todos os casos 100%. Da mesma forma, entre desenvolvimento nativo ou híbrido, né? Depende, cada um vai ter as suas características, as suas vantagens e desvantagens, e depende muito também do time que você tem. Se você tem um time que sabe muito bem Flutter ou React Native, às vezes vale a pena você seguir nessa linha do híbrido, porque não vale a pena o custo para a gente poder aprender uma nova ferramenta e desenvolver
e da manutenção e tudo isso, não vai valer a pena, sabe? Enfim, todos os casos têm que ser estudados. E aí o nativo, por exemplo, ele geralmente é ideal com projetos que têm um orçamento um pouco maior, porque são projetos mais caros, aplicações que têm um pouco mais de alta complexidade, ou que vão usar algum recurso mais recente, assim, mais específico da plataforma. Por exemplo, aplicações com realidade aumentada precisam ser nativos. A gente não tem uma ferramenta muito boa ainda no híbrido para trabalhar com realidade aumentada. E quando que a gente usa o híbrido? Geralmente projetos que têm um orçamento um pouco melhor, aplicação que exige menos manutenção de parte nativa, assim, que a gente não precisa ficar trabalhando com um pedaço de iOS, um pedaço de Android e um pedaço do Flutter. Isso daí acaba aumentando muito o nosso custo de manutenção, né? Enfim, então, para cada caso é um caso. A gente sempre tem que ficar, analisar tudo que a gente tem, orçamento, time, o que o cliente quer também, qual que é o objetivo daquilo, o que foi demandado a partir daquilo. Enfim, então, tem várias questões aí que a gente precisa estudar em cada caso para poder entender qual que seria a melhor opção. Bom, então eu só queria concluir assim que o desenvolvimento e o mercado móvel ele está com esse crescimento bem grande, é uma tendência, tem várias coisas novas acontecendo, tem várias coisas se desenvolvendo, se amadurecendo, então existe uma carreira muito promissora dentro do desenvolvimento móvel. E aí eu quero saber de vocês, qual vai ser o nosso próximo app? Qual é o próximo app que você vai desenvolver? Me conta depois, tá bom? Bom, agradeço a todos pela atenção aqui hoje. Deixo aí as minhas redes, né, o LinkedIn, o Twitter, deixo meu e-mail também se alguém quiser compartilhar algum conteúdo, quiser compartilhar o app que for desenvolver, eu posso ajudar, enfim, com algumas coisas mais técnicas ou até enfim, de desenvolvimento mesmo do aplicativo. E, bom, muito obrigada e até a próxima. Tchauzinho.